Paz, queridos, que Dios los bendiga. Buenas tardes, bienvenidos a Abrir el Libro. Lo que antes llamábamos el Nuevo Testamento y exposición, ahora está siendo llamado Abrir el Libro. Y hay un texto clave que Dios nos ha dado para ese tiempo. Yo soy el misionero Samuel Silva, hablando desde Bolivia. E o texto clave para esto está em São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mira o que diz a palavra de Deus. São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por eso que nosotros a cada domingo queremos exponer la palabra del Señor para que podamos juntos conocer las escrituras y el poder de Dios. Sea bienvenido a nuestra serie de estudios bíblicos Abrir el Libro, una exposición de la palabra de Dios. Bendiga. Bienvenidos. Bendiciones, qué tiempo muy especial ese tiempo de estar con ustedes aquí a los domingos. Queridos, para empezar nuestro tema de hoy, quiero leer con ustedes un versículo en el libro, la carta del apóstol San Pablo a 1. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 17. Romanos 1, del 1 al 17. Lea conmigo, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirve mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, lea conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Queridos, el tema que quiero tratar con ustedes hoy está basado en el versículo 16. Y el tema es este: evangelio, poder de Dios para salvar. Versículo 16 de Romanos 1, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Oh, qué maravilla, evangelio, poder de Dios para salvar. Vamos a orar, ore conmigo, por favor. Necesitamos de la acción del Espíritu Santo en la exposición de ese texto bíblico en esta serie. Abrid el libro. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús, rogamos bendición en esta tarde, la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, abriendo el entendimiento, dándonos la luz de su evangelio expuesto, y que la faz de Cristo, que el rostro de Cristo pueda ser manifestado en esta tarde por medio de la exposición de su santa palabra, para la gloria de Dios Padre, que el poder del evangelio sea manifiesto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos, es un tiempo muy especial que estaremos reunidos hoy para la gloria de Dios. Por favor, le pido que acompañe conmigo en esa introducción. Vamos a hacer un resumen un poco del libro de Romanos, el libro a los romanos, a los hermanos que están en Roma. Queridos, Pablo escribe a los romanos como un teólogo y como un misionero que Pablo es. Como un teólogo, ele vai exponer las doctrinas bíblicas, lo que los reformadores en el siglo XV, siglo XVI, va a tratar de exponer las solas, sola la fe, sola fide, solo Cristo, solo la gracia, solo la escritura y solo la gracia, las 5 solas. Y uno de estos domingos queremos exponer esos temas de las 5 solas de la reforma protestante, de la fe reformada. Pero hoy quiero decirte que Pablo, como teólogo, la preocupación de Pablo aquí es mostrar la finalidad de la iglesia, que es la gloria de Dios. Interesante que Pablo, escribiendo a los romanos, Romanos capítulo 16 y versículo 27,
Pablo vai dizer o seguinte: al único e sábio Deus sea la glória mediante Jesucristo para sempre. Amém. Ou seja, Pablo está dizendo que a finalidade da igreja é a glória de Deus mediante Jesucristo, a glória de Cristo em la igreja. Pablo, como teólogo, expressa isso. Mas não podemos nos olvidar que Pablo também vai dizer como missioneiro que ele, e como missioneiro vai dizer que a prioridade da igreja é anunciar o evangelho de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 20. Pablo escreve como missioneiro a carta aos Romanos, e Pablo vai dizer: e desta maneira me esforcé a predicar o evangelho, no donde Cristo já hubiese sido nombrado, para não edificar sobre fundamento ajeno. Pablo tem uma preocupação, e a preocupação de Pablo é, se não como está escrito, aqueles a quienes nunca les foi anunciado acerca de ele verão, e os que nunca ouviram, han oído de ele, entenderão. Essa é a preocupação do apóstolo São Pablo como missioneiro, predicar a palavra do Senhor a los hermanos que estão lejos, que estão em Roma. Pero, queridos, Pablo não tinha vergonha de haber creído em Jesus. Pablo não tinha vergonha. Pablo tinha uma coragem, pero ojo, como foi o passado do apóstolo São Pablo? Não nos olvidemos que o apóstolo São Pablo, seu passado, havia sido um passado oscuro, um passado que havia traído incluso vergonha para ele de haver perseguido os cristianos. Pero a maneira que ele vai explicar isso, ele não tinha vergonha de predicar a palavra, pero ele se avergonzava de haver hecho coisas no passado que havia traído vergonha para o evangelho de Cristo. Mira, por exemplo, quando Pablo escreve 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, Pablo vai dizer o seguinte: porque eu sou o mais pequeno de los apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a la igreja de Deus. Pablo se apresenta aqui como um perseguidor, como aquele que perseguiu a igreja de Deus. Esse foi seu passado, pero não somente isso. Vamos ver que em Gálatas 1:13 também Pablo vai dizer o seguinte: porque já habéis oído acerca de minha conduta em outro tempo. Pablo está contando de seu passado como perseguidor da igreja. Pablo tinha um passado de persecução contra a igreja. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, Pablo dijo: porque já habéis oído acerca de minha conduta em outro tempo en el judaísmo, que perseguia sobremaneira a la igreja de Deus e la asolava. Esto era o quadro de perseguição do apóstolo São Pablo. Pero também em Hechos, capítulo 8, versículo 3, dijo, o autor Lucas, escrevendo Hechos, dijo acerca de Pablo: e Saulo assolava a igreja. Saulo, seu nome hebreu. Pablo, seu nome griego. Pero agora Saulo, seu nome hebreu. Saulo assolava a igreja e entrando casa por casa arrastava homens e a mulheres e los entregava a la cárcel. Mira como foi o testemunho do apóstolo São Pablo. E para terminar essa parte, Hechos capítulo 22, versículo 4. O autor Lucas dijo, perseguia, contando a história de Pablo, o testemunho de Pablo. Aqui agora já é Pablo contando sua história. Mira como Lucas relata isso, o testemunho de Pablo, que para muitos seria deverá um testemunho, algo terrível, pero Pablo dizendo, perseguia eu este caminho hasta la muerte, prendiendo e entregando em cárceles a homens e mulheres. Mira o relato que Lucas dá del testemunho de Pablo se mostrava como um perseguidor. E como foi isso? Deus transformou a vida do apóstolo São Pablo. Agora nós vemos a conversão de Pablo de perseguidor a um adorador. Deus agarra Pablo e o transforma em um adorador, uma vida de devoção a Deus. Algo tremendo passou aqui. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Pablo vai contar
cuando agradó a Dios de que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Oh, qué llamado maravilloso, qué sublime y dulce elección de Dios sobre la vida de ese hombre, Saulo perseguidor, ahora Pablo. Dios llama a él, qué tan grande salvación. Pablo está contento, Pablo está entregando su vida en devoción a Dios, en gratitud a Dios por tan gran salvación. Y ahora Pablo va a llevar un mensaje a un pueblo, a los romanos. No se olvide que hoy nuestra exposición es a los romanos. Capítulo 1, hemos leído versículo 1 al 17. Queremos exponer de manera muy clara el evangelio, el poder de Dios para salvar, basado en Hechos capítulo 1, versículo 16. Y Pablo va mostrando el evangelio a un pueblo que alaba, a un pueblo que venera, a un pueblo que admira el poder, y son los romanos. Los griegos admiraban la filosofía, el conocimiento, los judíos, los milagros, las señales, pero los romanos del poder, el poderío romano, el poderío militar, el poderío económico, el poderío político estava em Roma. Roma era o centro do mundo. Roma era a capital do Império Romano. E agora Pablo vai apresentar a cruz. E ele vai apresentar a cruz que para os romanos era uma extrema vergüenza. Muerte de cruz. Os romanos usavam a cruz como método de extermínio, de muerte a sus peores enemigos. Imagínate agora Pablo presentando um Cristo crucificado, presentando a muerte de cruz como poder de Deus a um pueblo que veía a cruz como señal de extrema debilidade. Oh, Deus mío, como é isto? É como um Deus muriendo de la peor maneira por manos de los romanos. Pablo vai apresentar Cristo, o Deus que vai morir por manos de los romanos, romanos que alabavam su poderio militar. Os ojos, ou seja, a los ojos de los romanos era uma debilidade, pero a los ojos del apóstolo São Pablo e em sua compreensão dada por el Espírito Santo de Deus, era poder de Deus. La cruz para los romanos era símbolo de debilidade, pero para Pablo, para el evangelho, Pablo dijo, não me avergonho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos começar a ver então, para a salvação. Não podemos olvidar que o apóstolo São Pablo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo vai dizer que todos são pecadores, ou seja, a humanidade está perdida, a salvação é para todo ser humano, porque todo ser humano está perdido em seus pecados e todo ser humano necessita então de salvação. Este é o propósito do apóstolo São Pablo. Pablo está dizendo aos hermanos em Roma, já hemos leído aqui no versículo 10, Pablo, capítulo 1, versículo 10, Pablo dijo, hermanos, orem por mim, porque de alguma maneira, al fim, por la voluntad de Deus, eu pueda ter um próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo estar com vosotros, eu quero veros, eu quero estar com ustedes para comunicar algum dom espiritual. Pero Pablo não conhecia os hermanos. Pablo deseava estar com os hermanos em Roma. E não só em Roma. O desejo, a visão missioneira de Pablo era chegar a Hispania, era chegar a Espanha. Então, qual era o desejo, o plano missioneiro do apóstolo São Pablo? Você vai ler o capítulo 15. Ele vai explicar muito bem isso. Pablo se propõe ir a Roma. Mira, Romanos capítulo 15, mira comigo. Romanos capítulo 15, versículo 23, Pablo vai dizer, pero agora, não teniendo mais campo en estas regiones donde ele estava, e deseando desde hace muitos anos ir a vosotros. Versículo 24, quando vaya a Espanha, iré a vosotros, porque espero veros al pasar e ser encaminado allá por vosotros, uma vez que haya gozado com vosotros. Qual era o plano missioneiro de Pablo? Passar por Roma para ir a Espanha,
Pablo deseaba llegar a Hispania. Su deseo misionero, su plan de viaje misionero era llegar a Hispania, que hoy nosotros conocemos como España. Y desde entonces de Hispania, Pablo llegar hasta Roma. Este era el plan misionero, el deseo del corazón misionero de Pablo. Pero ahora entonces, Pablo va a mostrar que ese poder para salvación es distinto, es lo que hace la distinción entre el cristianismo y las otras religiones. Porque nosotros vivimos en una sociedad hoy que no reconoce sus pecados. Es lo que nosotros llamamos la síndrome de Adán. Mira conmigo, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3, el apóstolo San Pablo va a decir lo siguiente: porque essas pessoas hoje ignoram a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não serão sujeitos a la justicia de Deus. Esta es la realidad pecaminosa hoy. Las personas están tratando de establecer su propia justicia. Las personas están tratando de establecer su propio perdón. Pero Pablo dijo, no, no, no es así. Todos son pecadores y todos necesitan de Dios. Todos necesitan de la salvación. Pablo não está dizendo aqui que são algumas pessoas que necessitam. Não. Pablo está dizendo todos necessitam da salvação que está em Cristo Jesus. Por isso que o evangelho é poder de Deus para a salvação, não de alguns, sino de todos, porque aunque há alguns que intentam estabelecer seu próprio patrão de salvação, todo el mundo está caído en pecado, por eso que todo el mundo necesita de salvación. Una vez y una fecha, algunos jóvenes agarraron y dibujaron en un muro muy grande un letrero escrito: Jesús es la respuesta. Pero después al otro día amaneció escrito abajo por otras personas. ¿Y cuál es la pregunta? Ahí está la cosa. La humanidad necesita, en primer lugar, reconocer que es pecador y que está bajo el juicio de Dios, está bajo condenación, para ahí entonces entender la salvación de Dios que está en Cristo Jesús. La salvación en Cristo solo puede ser comprendido cuando la humanidad entender que está bajo el castigo de Dios, el juicio del pecado. Por eso que el evangelio es poder de Dios para salvación. No es para cualquier cosa. No es para un auto nuevo. No es para una casa nueva. Evangelio no es a las citas. Evangelio, si usted está viendo en Bolivia, Evangelho não é Pachamama, Evangelho não é bendição de Urcupinha, Evangelho é poder de Deus para salvar pecadores. Usted e eu necesitamos ser salvados de nuestros pecados por el poder del Evangelio. Esta es la realidad que Pablo está tratando de explicar a pecadores. Dios salva pecadores. Esta es la buena noticia de Dios. Dios salva pecadores. Romanos capítulo 1, versículo 3. Pablo va a decir acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo está exponiendo aqui que é o Evangelho. Pablo vai tratar de explicar que é o Evangelho de Deus. Evangelho é sobre Jesus. Evangelho é a boa notícia de Deus. Cristo. Cristo é a boa notícia de Deus. Cristo é o Evangelho. Não há outra coisa. Cristo é o Evangelho. Cristo é poder de Deus para a salvação. E, ojo, é uma salvação completa. Es una salvación completa en el pasado, en el presente y en el futuro también. Es una salvación completa. En el pasado somos libres de la culpa del pecado que estaba en nosotros.
Cristo en la cruz, muriendo en la cruz, la buena noticia de Dios, Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz nos pone en paz con Dios. Somos libres de la culpa del pasado, pero también somos libres del poder presente. Ahora, con la bendición de Dios, con la acción de Dios, el Espíritu Santo aplicando el poder del Evangelio, somos libres del poder del pecado y podemos vencer el pecado por el poder de Dios. Podemos vencer el pecado. Alabado sea el nombre de Cristo, pero también somos libres en el futuro de la presencia del pecado, no solo de la culpa del pecado en el pasado, no solo del poder del pecado en el presente, sino de la presencia del pecado en el futuro. Extinción total del pecado en nuestras vidas, donde el pecado nunca más tocará nuestra puerta, donde el pecado nunca tendrá poder sobre nosotros. En el pasado fuimos justificados por Dios, fuimos libres de la culpa del pecado. En el presente somos santificados por Dios mediante Jesucristo y de su Santo Espíritu. Son santificados, es la santificación. En sermos livrados por siempre de la presencia del pecado, glorificados por Dios en el cielo de una vez por todas. Esta es la glorificación. Este es el poder del Evangelio, es la gloria. Pero Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para a salvación de todo aquel que cree. Es la manifestación del poder de Dios. Ya hemos visto que el Evangelio es Cristo, es la manifestación, todos están perdidos, pero hay un poder involucrado aquí, hay un poder glorioso involucrado aquí, y ese poder es un poder de Dios. Ojo, no se olvide que los romanos eran admiradores, eran adoradores del poder. Já hablé que em Roma estava o poderio militar, em Roma estava o poderio econômico. Roma era a capital do mundo, militar, econômico, política. Roma adorava o poder. E agora Pablo está dizendo, não, o verdadeiro poder está em Cristo, está em Deus. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder, o poder do Evangelho, o poder de Deus. Aqui está o verdadeiro poder, que liberta a las personas de la esclavitud, que liberta el hombre de sus pecados. Mira conmigo lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Vea conmigo, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el poder del Evangelio que cambia vida, que transforma vidas. Es mucho más que pertenecer a una iglesia. Tiene que ver con que ser transformado por el poder del Evangelio. Esta es la maravilla del poder de Dios actuando en nosotros. Pero ese Evangelio, tenemos un desafío. Tenemos que confesar a Cristo. Perdón. Tenemos que Pablo, escribiendo Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo dijo, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está la maravilla, es creer en Cristo, confesar a Cristo. No mérito, sino fe para la salvación. Como esse poder atua em nosotros,
Como o poder do Evangelho chega a nós é quando confessamos a Cristo como nosso Salvador. Você que está vendo esse vídeo agora, te toca confessar a Cristo como seu Salvador. Já não vivas mais em seus pecados. Queres ser cambiado, quer ter sua vida cambiada por el Evangelho, quer abandonar seus vícios. Já basta de lutar por suas próprias forças. Confiese a Cristo. Confiese a Cristo com sua boca como seu Salvador. Se arrependa de seus pecados. Aí então sua vida vai cambiar. Sua vida será transformada por el poder do Evangelho. Creer e confessar. Aí está a maravilha do Evangelho, mas não é só isso. Nós também vemos que no Evangelho, aqui hemos visto, não me avergüenzo do Evangelho, já hemos visto que é o Evangelho, é nosso Senhor Jesucristo, já hemos visto que o Evangelho é poder de Deus, poder que cambia, poder liberador, é uma experiência libertadora. E agora estamos vendo que para ter acesso a essa experiência libertadora, há que confessar a Cristo como seu Salvador. E agora, en el Evangelio, es la justicia de Dios que se revela. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Hemos visto aquí en Romanos capítulo 1, que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 17. Mira conmigo, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia no del hombre, sino la justicia de Deus se revela por fé e para fé, e como está escrito, mas el justo por la fé vivirá. Aqui vemos que Deus é justo, não é a justiça de juez, porque pode ser comprada, não é a justiça de uma constituição nacional de um país que pode ser cambiada, sino a justiça de Deus. Pero que é essa justiça? Vamos ver, há versículo que me chama a atenção. O versículo está aqui em Provérbios 17, versículo 15. Provérbios 17, 15, diz assim na palavra do Senhor. Provérbios 17, 15. Leia comigo. Provérbios 17, 15. Déjame poner aqui. Aí está. El que justifica al impío, e el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Rato. Aqui está confusa a coisa. No el versículo. Pero eu não entendo isso. Aqui está dizendo que aquele que justifica al impío e aquele que condena al justo são abominação a Jeová. Ou seja, justificar, limpiar, perdonar al impío. El impío não merece justificação, merece condenação. E o justo merece viver livre. Mira como Provérbios 17, 15 nos põe em um conflito. E quero fazer uma pergunta, então. Como pode Deus, então, salvar pecadores se Ele é justo? Porque Provérbios 17, 15 diz: Ele que justifica o impío não merece ser justificado, ser perdonado, não merece. Como que Deus, sendo justo agora, pode perdonar então al impío? Porque isso é abominação a Jeová. Parece que há uma confusão aqui. Não, a confusão não há. Com o Evangelho revelado por Deus é a clave. O Evangelho revela como Deus pode seguir sendo justo e ao mesmo tempo perdonar ao pecador. Provérbios 17, 15 diz que isso não pode passar, porque Provérbios foi escrito antes do Evangelho. Pero agora, quando chega Cristo, en el Evangelho é a resposta. El Señor Jesucristo é a resposta. Como é isto? Vamos entender. En la cruz, aleluias, aleluia. Deus mostra sua justiça. Deus não é injusto. En la cruz, Deus mostra sua justiça, castigando o pecado em Jesus. O pecado merece ser castigado. É em la cruz que o pecado é castigado em Cristo. E carga, Cristo
y cargando la perfecta justicia de Cristo en nosotros. Mira conmigo esse texto que vai explicar o Evangelho. Mira isso. Provérbios, aqui, 2 Coríntios 5, 21. Mira que texto precioso. 2 Coríntios 5, 21 diz: Al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como é isso? Pablo está dizendo que aquele que não conheceu o pecado, Cristo é justo e santo. Deus cargou nossos pecados em Cristo. Pablo está dizendo que não conheceu o pecado, por nós lo hizo pecado. Cristo não foi hecho pecador. Aqui está a doutrina de la impecabilidade de Cristo. Cristo nunca pecou. Em la cruz, Deus cargou todo o pecado em Cristo. Pero Cristo seguiu sendo santo e justo, pero estava cargado de pecados. Pecador é aquele que peca, pero Cristo nunca pecou. Santo, justo, por sempre hijo de Deus. Para que nós fuésemos hechos justicia de Deus em ele. Aqui está a maravilha. Mira comigo também Isaías 53:11. Isaías 53:11 diz que depois da morte de Cristo na cruz, Isaías, escrevendo 700 anos antes de Cristo, Isaías escreve que Jesus, depois de morir na cruz, de cargar nossos pecados, a justiça de Deus, Deus sigue sendo justo e castiga o impío, ou seja, nossos pecados em Cristo. Isaías 53:11, profetizando 700 anos antes de Cristo, Isaías 53:11 diz que ele verá o fruto da aflicção de sua alma. Quem verá? Cristo verá e quedará satisfeito. Por su conhecimento, justificará mi servo justo a muitos e levará as iniquidades deles. Oh Cristo, oh Cristo, em la cruz, Cristo cargou todos nossos pecados. Por isso que agora, Romanos 8:1, podemos ler com Pablo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a la carne, sino conforme al Espírito de Deus. Já não há condenação. E Pablo vai explicar que aquele que por la fé é justo. Aqui Pablo dijo, está a justiça de Deus, se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas el justo por la fé vivirá. Romanos 1:17, que estamos lendo, Pablo vai dizer que aquele que por la fé é justo, por la fé em Cristo, ele vai viver. Só vive aquele que tem fé em Cristo. Só vive aquele que tem fé em Cristo. Você que está mirando esse vídeo agora, você só pode viver se você crer em Cristo. Se, del contrário, você não crer em Cristo, você estará morto em seus pecados. Pablo dijo, mas el justo por la fé vivirá. No justo por mis propias justicias, porque yo soy pecador, sino justo por la justicia de Cristo. La justicia de creer en el justo. Somos justificados, somos perdonados porque yo creo en Cristo. Todos mis pecados en Cristo y toda la justicia de Cristo en mí. Una doble transacción, un intercambio glorioso. Um intercâmbio glorioso, todos mis pecados em Cristo, por isso sou perdonado, e toda a justiça de Cristo em mim, por isso sou justificado. Oh, aleluia! Aquele que é justificado, então, é livre da condenação eterna. Já não há mais pecado, já não há mais condenação. Eu quero terminar com você, quero ler a conclusão. Vamos terminar esse texto de hoje. Você que busca ser justo, escute-me. Você que está buscando ser justo delante de Deus, aqui está a resposta. Você que se está esforçando para buscar ser justo delante de Deus, esta é a resposta. Jesus é a resposta. Creia em Jesucristo e você será considerado justo a los ojos de Deus. Mira esto.
A mí me gusta esto, ya lo hice algunas veces. Quizás usted ya vio o no todavía. Dios nos mira como pecadores, pero por medio de Cristo, assim como eu tenho dificuldade para ler sem mis lentes, pero quando pongo lentes, todo se vuelve muito claro. Aleluia. Assim, quando Deus nos mira, sem Cristo, somos pecadores, merecedores do inferno, pero quando Deus nos mira por meio de Cristo, somos considerados justos e perdonados. Cristianismo não é um manual de fazer algumas coisas, não é um manual de regras. Cristianismo é o poder transformador de Deus por meio de Cristo, um poder que transforma sua vida, um poder que cambia sua vida. Não tenha vergonha, você que já é cristiano, está vendo esse vídeo agora, não se avergüence do evangelho. Você que está vendo esse vídeo agora, quizás esteja em um ambiente hostil, quizás seu hogar é um ambiente hostil, quizás hacen burla de seu evangelho, quizás em sua universidade, em seu trabalho estão fazendo burla. Não se avergüence do evangelho, porque é poder de Deus. E você que todavia não recebeu a Cristo como seu Salvador, Cristo é o Evangelho. Ele pode cambiar sua vida, transformar, para que puedas deixar esses vícios, essas adicções, o pecado que te está matando e te vai mandar ao cemitério. E não somente ao cemitério, te vai mandar ao inferno. Crê em Cristo, arrepienta-se de seus pecados, corra aos braços de Cristo. Cristo é o justo. Creyendo em Ele, seremos justos, como Ele é justo. Alabemos a Deus por tão grande salvação. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Evangelho, poder de Deus para a salvação. Oremos. Senhor, queremos dar-te graças. Alabamos tu nome, exaltamos tu nome por tão grande salvação. A ti la honra, la glória, el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Adorado sea tu nombre por siempre. Te alabamos por esa manifestación de Jesucristo, el evangelio que está entre nosotros, el evangelio que vino a este mundo y el evangelio que no solo es el ABC del cristiano, sino de A a Z. Salvação para aqueles que são pecadores e vida para aqueles que foram salvos por esse evangelho. Evangelho, poder de Deus para a salvação. Evangelho, poder de Deus para a santificação. Deus salva almas nesta tarde, santifica vidas nesta tarde, traz salvação às pessoas que estão vendo esse vídeo para que puedan ser liberadas de seus pecados. Deus, manifesta tu poder a vidas nesta tarde por el poder del evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém. Alabado sea el Señor Jesucristo, alabado sea Cristo, el Evangelio, el poder de Dios. Hoy nosotros hemos estudiado Romanos capítulo 1, para la gloria de Dios, hasta el versículo 17. Esta es su serie de prédicas, Abrir el libro. Abrir el libro. Cada domingo estaremos reunidos alrededor de la palabra de Dios, estudiando un texto de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Yo soy misionero Samuel Silva, transmitiendo todos los domingos en la tarde, quizás para algunos en la noche, para otros en la mañana, todas las tardes de domingo, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Bendiciones.
Andan equivocados porque desean las escrituras y el poder de Dios.